Somente o milagre salva o Vasco aí do quarto rebaixamento hoje no domingo. Pessoal, a situação aí complicou demais pro nosso time. Vasco lutando aí para não ser rebaixado hoje, hein, pessoal? O Vasco tem que vencer o Corinthians de qualquer maneira para não ser rebaixado hoje e cair aí para a Série B pela quarta vez na sua história, uma das maiores vergonhas da história do futebol brasileiro. O Vasco está passando aí um time grande com mais rebaixamentos na história. Isso ficará uma mancha gigantesca aí no Vasco eternamente, né, pessoal? Porque rebaixamento não apaga. Nem os títulos fazem esquecer os rebaixamentos de um clube grande. E o Vasco poderá hoje atingir essa marca tão inexpressiva, uma marca tão pequena na história de um clube que, infelizmente, parece que o Vasco está caminhando a largos passos para alcançar ela novamente. Mas a gente ainda confia, né, pessoal? E por isso que a gente está aí junto com a hashtag Milagre de Itaquera. Só isso vai salvar o Vasco do rebaixamento hoje. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para fortalecer demais. É muito fácil, só clicar embaixo no inscreva-se. Se inscreve aí se você confia na vitória do Vascão hoje. Se inscreve aí se você também acha que o Vasco vai cair, porque o Vasco vai continuar existindo e a gente vai continuar sendo vascaíno, porque eu não vou parar, cara. Porque o Vasco, mesmo na segunda, na Série C, na Série D, vou continuar trazendo vídeos do Vasco aqui. Sou vascaíno até morrer. Não adianta, cara. Não, meu amor não tem divisão. Infelizmente, se o Vasco cair hoje, a gente amanhã vai trazer vídeos aqui, trazendo reformulações do Vasco, porque vai ter que acontecer, porque se o time cai, tem que ser feita a reformulação, porque esses caras aí, Fortaleza perder de 4-0 aí do Fluminense, e o Vasco ainda torcer para alguns outros critérios ali dos últimos jogos do Vasco, não dá mostras que o Vasco será capaz de vencer o Corinthians e será goleado na minha... O Vasco perdeu de 3-0 do Fortaleza, desse time ridículo do Fortaleza, esse time horroroso, nojento, vai fazer com a cabeça desses jogadores, porque é só psicológico. Bola eles não jogam, futebol eles não sabem jogar. Realmente o psicológico do jogador tem que estar em dia aí para os jogadores não perderem a cabeça, talvez serem expulsos na sua história. Infelizmente, cara, se perder hoje, estamos rebaixados e essa é a situação do Vasco. Bom, e agora vamos falar um pouco do jogo, né? Do jogo que prepara o Luxemburgo para esse jogo. As alterações, o Benítez está fora, não tem chance nenhuma aí de jogar essa partida. Muitos memes aí na internet do Benítez pipoqueiro, vendendo pipoca, porque no momento crucial, o jogo mais importante da temporada, nosso camisa 10 que o Vasco fez um esforço gigantesco para colocar ele de volta no nosso time. O jogador está fora aí dessa partida, a partida mais importante do ano, a partida mais importante da vida do Vasco. O jogador, nosso melhor jogador, não vai a campo e a provável escalação do Vasco hoje deverá ser aí Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Leandro Castan, Henrique, Bruno Gomes, Andrei, Juninho, Iago Pikachu, Igor Catatal e também o Germancano. Essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de logo mais contra o Corinthians. Possivelmente pode ser que tenhamos alguma outra alteração, mas não vai fugir muito disso aí. Esse será o esboço do time do Vasco para a partida de logo mais, essas surpresas aí no time titular, né? Andrei tirando Leonardo Gil do time, Igor Catatal no lugar do Thales, Marcelo Alves de volta à zaga no lugar do Ricardo Graça e também aí possivelmente o Pikachu de volta ao time titular no lugar do Carlinhos. Essa será a escalação do Vasco, a provável escalação do time que vai tentar deixar o Vasco na primeira divisão e não ser rebaixado hoje pela quarta vez. Deixa aí nos comentários o que você espera desse jogo, um jogo mais importante aí da vida do Vasco, precisando vencer de todas as maneiras o Corinthians. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Não se esqueça de ativar o sininho, porque vai ter pós-jogo aqui, se Deus quiser, com a vitória do Vascão, em busca desse milagre, Senhor. Abençoe aí uma vitória do Vascão hoje, porque com certeza vai ser uma euforia gigantesca e com certeza torcendo bastante pro Goiás também perder o seu jogo hoje para o Red Bull e chegar na última rodada, quem sabe com o Vasco com chance e o Goiás já rebaixado e o Vasco tentar vencer o Goiás e ficar na primeira divisão, torcendo e muito por um tropeço do Fortaleza frente ao Fluminense. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaína a todos e tamo junto. E se Deus quiser, vamos ganhar hoje.